O maior diferencial entre o Evangelho e todas as religiões é esse diferencial. Todas as religiões ensinam a salvação pelas obras. O Evangelho é a única mensagem no mundo que ensina que a salvação não é pelo que você fez, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. É o Salvador. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, que nós não somos salvos pelos nossos feitos, mas pelo sacrifício de Cristo por nossos defeitos. E para a gente entrar no tema de hoje sobre a salvação, como Deus salva o homem, o que é a salvação, somos salvos do quê? A gente trouxe um princípio muito interessante da palavra de Deus, é que sobre os 3 tempos da salvação. Por que a gente vai abordar isso? Porque existem normalmente 3 tipos de pessoas na igreja. Existe aquela pessoa que acredita que a salvação ela é instantânea, a partir do momento que você levantou a mão, recebeu Jesus, pronto, está salvo, acabou. Existe um outro tipo de pessoa que acredita que a salvação é no dia a dia, continuamente, dia a dia você luta pela salvação. Existe um outro tipo de pessoa que acredita que a salvação a gente só vai saber quando morrer, no futuro. Então existem esses 3 tipos de pessoas, que a salvação foi algo que já aconteceu, outro que acredita que é algo que está acontecendo e outro que acredita que ainda vai acontecer. Qual dos 3 estão certo? Existe uma ilustração que eu quero trazer para os irmãos. O elefante e 3 indianos cegos. Foi colocado diante desses 3 indianos cegos um elefante. Um na tromba, outro perto da orelha e um outro perto do pé. E foi dito para cada um tocar no elefante e descrever com o que o elefante pareceria. Aquele que tocou na tromba disse, o elefante parece uma mangueira de bombeiro. Aí o outro cego que estava na orelha, não. O elefante parece um leque, um abanador. Aí o outro que estava na perna, não, vocês estão tudo errado. O elefante parece um tronco. Qual dos 3 estavam certos? Os 3 estavam parcialmente certos. Eles apenas não viam o elefante como um todo. A mesma coisa acontece com muitas pessoas. Eles apenas enxergam parte do Evangelho. Nós temos que enxergar o Evangelho como um todo. Sim, quando aceitamos Jesus, fomos salvos instantaneamente, fomos regenerados, fomos justificados, mas não acaba aí. Existe um trabalhar salvífico diário que a gente chama de santificação, mas não acaba aí. Essa salvação teve um início, tem um meio, mas também terá um fim. Quando será o fim? Será o fim quando Cristo vier arrebatar a sua igreja e teremos um corpo glorioso. Por exemplo, Deus, o princípio do 3 diferente. Como assim? Deus ele é um só, mas ao mesmo tempo ele é 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele também é diferente. O Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito Santo. Ele é um, ele é 3 e cada pessoa da Trindade é diferente. Quem morreu na cruz não foi o Espírito Santo, foi o Filho. Quem desceu no Pentecostes não foi o Pai, foi o Espírito Santo. 3 diferente. Olha em relação ao homem. O homem é um só, mas ao mesmo tempo ele é 3. Corpo, alma e espírito. O corpo não é a alma não é o espírito. No entanto, é 3 e diferente. Com a salvação é a mesma coisa. É apenas uma salvação. Hebreus vai dizer, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Ela é uma só, mas ela é ao mesmo tempo 3. A justificação, a santificação e a glorificação. Justificação não é santificação e santificação não é glorificação. Ela é 3 e diferente. Uma só salvação, mas vamos dizer assim, em 3 estágios. No passado, no presente e no futuro. Para você ver que é algo bíblico, vamos comparar alguns versículos bíblicos da Escritura. Olhe, por exemplo, em Tito, capítulo 3, verso 5. Reparem no verbo. Não por obra de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Olhe, algo concluído, algo apontando para o passado, nos salvou. Quando a gente vai para 1 Coríntios 1,18, ele vai dizer que a cruz para o mundo é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos, olha, apontando o verbo para o presente, nos salvou, estamos sendo salvos. E agora olha em Romanos, capítulo 5,
e o verso 9 vai dizer o seguinte: logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos. Fomos salvos, isso é verdade. Estamos sendo salvos, é outra verdade da Bíblia. E seremos salvos. Você não pode ficar apenas com uma parte da salvação. Você tem que entender ela como algo completo. E esse quadrinho vai nos ajudar a entender. Se você reparar, esse desenho aqui é uma cruz, representando a morte de Cristo. Esse pássaro representando o Espírito Santo. E aquela coroa representando a vinda de Cristo, a vinda do seu reino. Um olhar para o passado, um olhar para o presente e um olhar para o futuro. E aqui você vai ver, em relação ao passado, presente e o futuro, a obra de Cristo, os 3 tempos da salvação em relação ao pecado, os 3 tempos da salvação em relação à doutrina bíblica, os 3 tempos da salvação em relação às festas proféticas e os 3 tempos da salvação em relação a uma tipologia locais, o Egito, o deserto, Canaã. A gente vai aprender tudo isso. E como que nós tomamos posse dessas realidades? Através das virtudes da fé, do amor e da esperança. A gente vai ver isso passo a passo. Vamos olhar primeiro para Cristo. Os 3 tempos da salvação em relação a Cristo. Primeiro aqui está escrito morte, em segundo vida, em terceiro vinda. Do pecado está escrito condenação, poder e presença. Doutrinas da justificação, santificação e glorificação. Vou explicar. Em relação ao pecado, o que Cristo fez por nós? No passado, ele nos livrou da condenação do pecado. Quando você aceitou Jesus, você já foi salvo, isso já foi consumado, tetelestai, através do sangue de Jesus Cristo. Todos os seus pecados foram perdoados, você foi livre da condenação do pecado. Mas o nosso problema com o pecado continua. No presente, o pecado, há uma luta entre a carne e o espírito. Mas a palavra de Deus nos assegura, lá em Romanos 6, que nós fomos libertos do poder do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre você. Antes, você pecava e não sentia nada. Agora, quando você peca, há um constrangimento em você. Você sente algo, o Espírito Santo que habita dentro de você te constrange. Você se sente enojado com o pecado. O poder do pecado, o pecado não tem mais poder sobre você. Agora há em nós uma força vinda de Deus para podermos dizer não para o pecado. E por último, em relação ao pecado, fomos salvos no passado, fomos salvos da condenação. No presente, nós estamos sendo salvos do poder do pecado, há uma luta diária. E no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. Hoje, o pecado habita em nós. Mas haverá o dia, quando Cristo vier, que o nosso corpo será glorificado. E aí sim, nunca mais pecaremos. Tem uma história interessante de uma senhorinha que estava no seu leito de morte. E um rapaz foi perguntar para ela: se a senhora não tem medo da morte? Não. Mas no que se baseia essa tua esperança, essa tua fé de ir para o céu? Na justiça de Deus. Quê? Na justiça de Deus? Se você falasse na sua misericórdia, eu até entenderia. Mas na justiça de Deus? Sim. Porque Deus diz na sua palavra que o seu filho foi castigado pelos meus pecados. E se o filho dele foi castigado pelos meus pecados, Deus é justo e não vai me condenar por algo que o seu filho já pagou por mim. A justiça de Cristo na cruz do Calvário. Mas o pastor falou que a justificação ocorreu no passado, na cruz de Cristo. Perfeito. Mas a aplicação dela ocorre
Quando? No dia em que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Foi um evento no passado, lá na cruz, mas os benefícios dela são obtidos por você no momento que você recebeu Cristo como Senhor e Salvador. Amém. É o start, é o início da nossa salvação, é a justificação. É interessante fazer um contraponto com um outro item que não está aqui, mas também é uma doutrina, que acontece no passado, quando você aceitou Jesus. Além da justificação, existe uma outra doutrina chamada regeneração. A justificação não te torna santo. A justificação é algo que ocorre no tribunal de Deus. Deus declara você justo. Lembra a palavra justificação? Algumas pessoas têm dificuldade. Lembra de justiça. A justiça de Deus foi cumprida por quê? O pastor Gilead é bom nessa palavra. É a questão da... Já volto na regeneração. Mas é para ficar mais clara a questão da justificação para nós. Existe algo chamado dupla imputação. O que é imputação? Você já deve ter ouvido a palavra amputar. Significa tirar. Tirar algo, né? Imputar é colocar sobre. O que foi imputado a nós? O que foi colocado sobre nós? Lembre-se, todos nós somos pecadores. Todos nós quebramos a lei de Deus. Se você pegar os 10 mandamentos e for comparar com a sua vida, você vai ver que quebrou eles de trás para frente e de frente para trás. Então, como é que um Deus santo e justo pode declarar um pecador como inocente, como se nunca tivesse cometido nenhum pecado? Através da justificação, através da dupla imputação. Reparem nesse versículo. Diz assim, em 2 Coríntios, eu não lembro o versículo, 2 Coríntios 5 e 21. Isso mesmo. Aquele que não conheceu pecado, Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Houve uma troca, houve uma transição. O meu pecado foi colocado sobre Cristo e a justiça de Cristo foi colocado sobre mim. Agora, quando Cristo olha para mim, ele não vê mais um pecador, ele vê Cristo em mim. A justiça de Cristo foi imputada a mim. Agora, quando o Pai vê o Cristo condenado na cruz, ele não vê apenas Cristo, ele vê os meus pecados, eu condenado na cruz do Calvário. Morremos com Cristo através da justificação. Agora, para fazer a comparação entre a justificação e a regeneração, justificação é um ato fora, não muda quem nós somos. É algo que já está decidido no tribunal de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, foram justificados. Mas a regeneração, há uma mudança de vida dentro de nós. Justificação, fora. Regeneração, dentro. Lembra da palavra geração, gerar, nascimento. Ou seja, regeneração é você nasceu de novo, você foi feito uma nova criatura, com novos desejos, com novos sentimentos, com novos pensamentos. Então essa é a diferença. Justificação ocorre fora de você. E a regeneração ocorre dentro de você. O seu espírito que antes estava morto, desconectado de Deus, agora ele foi regenerado, ele recebeu a vida de Deus e agora ele é morada do Espírito Santo. Amém? Qual a diferença do Antigo e do Novo Testamento? Houve, durante um certo tempo, um ensino dispensacionalista errado sobre que as pessoas do Antigo Testamento seriam salvas pela lei, mas isso não é verídico, é um erro, é um equívoco. De Gênesis a Apocalipse, a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Mas como que as pessoas criam em Jesus Cristo e Jesus Cristo ainda não tinha vindo? A nossa visão, a gente olha para trás, para o Cordeiro de Deus. Eles olhavam para a frente, para a promessa do Cordeiro de Deus que viria. Perfeito. Quando você olha lá em Gênesis, no capítulo 3, após a queda do homem, e o homem tenta se cobrir a sua nudez, símbolo do pecado, simbolizando o pecado, se cobrindo a sua nudez, com folhas de figueiras, ali fala do homem tentando se justificar a si mesmo, tentando tapar a sua nudez diante de Deus. Mas aquilo não serviu. Então o que Deus faz? Deus prepara para Adão e Eva roupas de animais. Pensa comigo. Para você usar a pele dos animais, você teria que fazer o quê? Sacrificá-lo.
matá-los. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o que cobriu o pecado de Adão e Eva? Que roupa era aquela ali? A roupa, a justiça de Cristo. E isso foi ensinado para Abel, foi ensinado para Noé, foi ensinado para Moisés. O meu justo viverá pela fé. Não vamos entrar no ramo da escatologia, mas é porque existe algumas pessoas que acreditam que as pessoas que ficarem na tribulação vão ser salvas pelo seu próprio sangue. Irmãos, é heresia. De Gênesis a Apocalipse, a salvação é pela fé no sangue do Cordeiro. Reparem no texto. Eles não são salvos pelo seu próprio sangue. Diz assim lá em Apocalipse 7,13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Agora reparem no verso. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Eles não foram salvos pela sua própria morte ou pelo seu próprio sangue. Assim como todos os santos, eles foram salvos sendo lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? E santificação não significa ausência de pecado. Na vida de um cristão, o pecado é um acidente. Mas santificação, a palavra santo, vamos definir a palavra santo, significa separado, significa diferente. Por exemplo, em Israel havia 6 dias normais, mas havia o 7º dia, que era um dia diferente. Era um dia separado. Separado para o quê? Para o uso exclusivo de Deus. Você foi comprado por um preço muito alto, o sangue de Cristo. Você agora pertence a Ele. Ele não é apenas o seu Salvador, justificação. Ele também é o seu Senhor. Paulo, quando chega lá em Romanos 12, depois de apresentar a doutrina da justificação, santificação e glorificação em Romanos 8, ele chega em Romanos 12 e diz: irmãos, eu rogo a vocês que apresentem os vossos corpos como sacrifício santo, agradável a Deus. Antes, o nosso corpo era usado para o pecado. O que as nossas mãos faziam? O que os nossos olhos viam? Para onde os nossos pés iam? Mas hoje o nosso corpo é um sacrifício vivo, algo que agrada a Deus. Existe um versículo que resume muito bem essa questão da justificação, santificação e glorificação. Talvez os irmãos conheçam, está lá em 1 João, capítulo 3, o verso 2 e 3. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Olha, já somos filhos. Fomos justificados, fomos regenerados, gerados de Deus, nascidos de Deus. Somos filhos de Deus. Já somos filhos de Deus, apontando para o passado. Mas ele diz assim: mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ele apontando para o futuro, apontando para a glorificação, apontando para a ressurreição. Ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, apontando para o futuro, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Agora repare, e qualquer que nele que tem essa esperança, o que faz? Santificação. Purifica-se a si mesmo. Já somos filhos, justificação. Mas ainda não foi revelado o que havemos de ser, glorificação. Mas todo aquele que tem essa esperança, no presente momento, purifica-se a si mesmo, santificação. Há uma ideia errônea que primeiro você se torna uma boa pessoa, santificação, para depois Deus te aceitar como justo. Nunca troque essa ordem. Essa ordem é das religiões pagãs. O cristianismo primeiro te justifica para depois a santificação. Lembra do levanta e anda? Nós estávamos mortos. Aí Cristo vem e nos levanta, nos coloca na posição correta diante de Deus. Aí sim nós podemos fazer a obra para Deus. Um exemplo muito interessante: imagina o seu filho todo sujo de lama e arrumar a sua cortina branquinha, limpar a sua casa
tudo que ele tocar vai ser contaminado pela sujeira. Assim somos nós antes da justificação. Então o que Deus faz primeiro? Nos banha, nos limpa, nos purifica, e aí sim nós podemos andar em santidade. Lembra de Efésios capítulo 2, o verso 8 ao 10? Repare, ó. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem da santificação, não vem das obras. É uma obra vinda da obra de Cristo, da cruz do Calvário. Mas o versículo não acaba ali. Ó, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua. Quando fala ali de feitura, fala de uma obra-prima. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, em Cristo, para as boas obras. As boas obras são consequências da regeneração. As boas obras são consequências da justificação. Através da obra de Cristo dentro de nós, nos impulsiona a orar, nos impulsiona a ler a palavra. Se não fosse Cristo dentro de nós, se não fosse a obra de Cristo, nós não o buscaríamos. Deus, ele é soberano, Deus faz todas as coisas, mas isso não exclui a nossa responsabilidade diante dele. Um versículo muito interessante, Filipenses capítulo 2, o verso 12 ao 13, diz assim, ó, eu vou ler aqui para não falar algo fora. Filipenses, capítulo 2, o verso 12. Ele vai mostrar essas duas realidades. Vai mostrar tanto a soberania de Deus como a responsabilidade do homem. Ele diz assim, ó, Paulo falando aos filipenses: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Agora repare no verbo imperativo. Ele está dando uma ordem. Qual é a ordem que ele está dando para os filipenses? Desenvolvei ou operai a vossa salvação. Ué, não foi Cristo que operou a minha salvação? Eu tenho que desenvolver a minha salvação? Como assim? Cristo me justificou. Paulo não está falando de justificação. Justificação é uma obra de Deus. Paulo está falando da santificação, da nossa responsabilidade diante de tudo aquilo que Cristo colocou em nossas mãos. Nós somos responsáveis. Tanto é que diante de Deus nós seremos julgados não pela nossa fé, nós seremos julgados pelas nossas obras. Isso traz responsabilidade diante de Deus. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa é a nossa responsabilidade. Mas repare, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua vontade. Nós fazemos, mas porque antes Deus trabalhou na nossa vida, nos energizando, nos capacitando para fazê-lo. As duas coisas caminham juntos na Escritura. É muito interessante. A justificação significa nós em Cristo. A santificação é o contrário. É Cristo dentro de nós. Vou dar um exemplo. Essa Bíblia aqui simbolizando Cristo. Esse papel aqui representando nós. Nós estamos em Cristo, dentro dele. A Bíblia representando Cristo e o papel representando nós. Cristo morreu. Nós morremos com ele. Cristo ressuscitou. Nós ressuscitamos com ele. Cristo ascendeu à destra de Deus Pai. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, o batismo simboliza essa morte e ressurreição em Cristo, na qual nós fomos justificados. E a santificação seria a Bíblia dentro de nós. A gente engolia a palavra de Deus. Em Cristo seria essa folhinha dentro da Bíblia. E Cristo em nós seria a Bíblia dentro do nosso estômago, mais ou menos assim. Há uma diferença entre o selo e o ser cheio do Espírito Santo. Vou mudar do batismo para o ser cheio. A gente pode dizer que o selo do Espírito Santo acontece aqui, ó, no passado. Quando você crê em Cristo, você é selado. No entanto, na vida cristã, você pode ser cheio ou, às vezes, não tão cheio do Espírito Santo. Isso é algo progressivo. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, enchei-vos. Ali a palavra diz para você continuamente buscar, procurar ser cada vez mais
cheio da presença do Espírito Santo. Então existe uma diferença entre o selo que acontece uma vez, a partir do momento que você crê, que já aconteceu, passado quando você creu. Existe algo contínuo na vida do crente, que é ser batizado, significa ser imergido, né? Ser cheio do Espírito Santo. No passado, através da fé em Cristo, o nosso espírito foi já regenerado. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O nosso espírito foi regenerado. No presente, a nossa alma, ou seja, a nossa mente, a nossa vontade, os nossos pensamentos estão sendo transformados por causa da influência do Espírito Santo dentro de nós. Não é parcelado, não se divide, mas elas são consequências. Meu espírito é regenerado e agora os meus pensamentos, as minhas vontades, elas vão sendo transformadas dia a dia. E no final, quando Cristo vier, aí sim o meu corpo, juntamente com o espírito, com a alma, nada dividido, nada parcelado, será totalmente salvo através da glorificação do nosso corpo. Nada parcelado. Foi justificado, mas não foi santificado. Foi santificado, mas não. É inteiro. É uma só salvação, nada parcelado. Então, o que foi explicado até aqui? Bem rapidinho o quadro. A gente não está falando sobre uma salvação parcelada. Um vai ser salvo nisso, outro vai ser salvo naquilo. Não. A gente está apenas mostrando o processo que se dá na vida de um salvo. Aqui, no passado, pense no dia que você aceitou Jesus. Aqui no presente, é agora, nesse exato momento, a sua situação. E o último quadro em azul representa o nosso olhar para onde nós estamos indo. Então, repare. O que Cristo fez no passado? Ele morreu por nós. Mas não só isso, agora no presente, Ele colocou a sua vida dentro de nós. E no futuro, através da sua vinda, olha o que acontece. Em relação ao pecado. Através da sua morte, somos livres da condenação do pecado. No presente, através da sua vida, somos livres do poder do pecado. No futuro, através da sua vinda, seremos libertos da presença do pecado. O pecado não habitará mais em nós. O nome disso, a doutrina que se dá na Bíblia é justificação. No presente, essa vida de Cristo que nos dá poder para vencer as tentações se chama santificação. E no futuro, na vinda de Cristo, onde a presença do pecado será retirada de nós, é chamada de glorificação. Deus ilustrou isso para a gente nas suas festas. Na Páscoa, o cordeiro era morto para livrar da condenação. No Pentecoste, foi a entrega da lei. Agora a nossa lei não é mais em tábuas de pedra. A nossa lei foi gravada no nosso coração através do Espírito Santo. E no futuro, a doutrina que nós chamamos de glorificação é o que acontecerá no arrebatamento. Nós teremos um corpo transformado e os que morreram em Cristo serão ressuscitados. Páscoa, Cristo, o Cordeiro morreu, Pentecoste, o Espírito Santo desceu e tabernáculos. O próprio Deus habitará com o seu povo e tabernaculará. Apocalipse, capítulo 21. E o Deus habitará com o seu povo. É o tabernáculo, tabernaculará com o seu povo. E isso Deus também traz para a gente uma ilustração através dos locais em que o povo de Deus passou. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10 que aquilo que o povo de Deus passou serve de advertência para a gente, para nos dar esperança. Através da morte do Cordeiro, saímos do Egito, saímos do mundo. Através do momento presente do deserto, Cristo está nos ensinando através das adversidades, através das circunstâncias, a sermos conformados dia a dia à sua imagem e semelhança. E no futuro, após sairmos do Egito, atravessarmos o deserto, chegaremos na Canaã celestial. Como nós podemos tomar posse dessa justificação da morte de Cristo que nos livra da condenação? Através da fé. Como nós podemos ter uma vida santa? Através do amor, porque o amor cumpre toda a lei de Deus. O amor a Deus e o amor ao próximo. Essa é a maior santificação que existe. E qual deve ser nosso olhar? Não para as coisas presentes que passam, mas nosso olhar deve ser para as coisas futuras, para a eternidade. Essa é a nossa esperança. Que nós estejamos fé no Cordeiro de Deus, o amor ao nosso Deus para guardar os seus mandamentos e os nossos olhos estejam voltados para a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.